Então, bem-vindos todos a mais um estudo da Revista Espírita, patrocinado pelo Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. E é importante que você estude conosco no nosso canal e se inscreva no nosso canal e peça aos amigos também para se inscreverem. Quanto mais pessoas conscientes da doutrina espírita, mais pessoas conscientes sobre si mesmo nós teremos na sociedade. Então nós vamos começar com... Alguém quer fazer a prece? Eu não tenho necessidade? Não? Então vamos começar com a leitura. E antes disso, só dar alguns comentários sobre a Revista Espírita, né? Porque a Revista Espírita... você vai falar sobre o ano que ela começou aqui ou não? Não. A Revista Espírita, ela foi escrita desde 1858 até 1869, que é o desencarne de Kardec. E tudo que está na doutrina espírita é ampliação do que está na codificação. Então, os 5 livros da codificação que nós estudamos, apesar do Kardec ter escrito 20 livros, né? E nós falamos que só 5 que fazem parte da codificação, mas tudo bem, vamos levar nesses 5. E ele também escreveu a Revista Espírita. E na Revista Espírita está ampliado o que está em resumo na codificação espírita. E a Revista Espírita, a gente fica pasmo, né? Que ela só chegou no Brasil em 1949, 100 anos depois, né? E em poucos lugares estudam e aplicam o que está na Revista Espírita, inclusive na codificação, né? Inclusive colocando o passe no lugar de magnetismo, porque na codificação você não encontra nenhuma palavra, nenhuma referência a passe ou passista, mas você encontra 360 alusões à palavra magnetismo e magnetizador. E ninguém estuda o que é magnetismo, nem magnetizador, nem sonambulismo, né? Mas na Revista Espírita nós vamos estudar tudo isso. Emancipação da alma, comunicação, dupla vista, tudo isso nós vamos estudar. E então em 1949 é que chega a Revista Espírita no Brasil, traduzida do francês para o português. A primeira reunião espírita no Brasil ocorreu em 1865, em Salvador, pelo jornalista José Olímpio Teles de Menezes. Foi ele que organizou a primeira reunião espírita do Brasil. E também o primeiro centro espírita no Brasil, ele começou como um grupo Confúcio, dia 2 de agosto de 1873, na capital do Império, que era no Rio de Janeiro. Inclusive quem fazia parte desse grupo era o poeta Carlos Gomes e Francisco Leite Bittencourt Sampaio. E é fácil a gente lembrar de Francisco Leite Bittencourt Sampaio e Carlos Gomes com uma música deles que a gente canta até hoje, né? Além de outras poesias de Carlos Gomes que a gente conhece. É aquela música tão longe de mim, distante, onde vai meu pensamento. Parece que é uma música atual, mas é uma música feita em 1800, por Francisco Leite Bittencourt Sampaio e Carlos Gomes, 2 espíritas, né? Do começo do espiritismo no Brasil. Então, alguém quer fazer um comentário antes da gente começar a leitura? Não? Então, quiser fazer comentário à leitura, fica à vontade. E podem parar no meio da leitura para fazer comentário, como nos outros estudos nossos, tá? Então, vou ler aqui a apresentação. A coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec a indica no capítulo 3º do Livro dos Médiuns como obra indispensável para o estudo da doutrina. Aconselha mesmo a seguinte ordem para esse estudo: o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Considera o primeiro livro indicado como de simples introdução, os 2 seguintes como fundamentais e a revista como obra complementar, no sentido exato da palavra, ou seja, destinada a completar o ensino básico do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Eis como ele se refere à Revista Espírita no trecho referido.
variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes e que representa, de alguma maneira, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura do Livro dos Espíritos. Então aqui, aparentemente, né, ele está explicando como nós devemos estudar, né, a Revista Espírita. Se nós pegarmos e já formos direto para ler a Revista Espírita, nós não teremos o mesmo entendimento do que se nós começarmos pela leitura do Livro dos Espíritos primeiro, para depois irmos para a Revista Espírita. Deixa eu só fazer um comentário. Mas a gente pode, para quem ainda não viu o Livro dos Espíritos, ir fazendo a leitura paralelamente, né? E acrescentando, como na nossa casa tem. Nós temos os estudos da Revista Espírita nas segundas-feiras, que é a parte teórica, que nem uma vez por semana esse vídeo vai para o ar. Na semana seguinte, como é a parte prática, não filmamos, né? A não ser mais para frente, que nós queremos filmar para os trabalhadores da casa, como Kardec fazia, né? Ele relatava tudo o que acontecia. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente pode filmar para só uma coisa exclusiva dos trabalhadores da casa, porque trabalho mediúnico não se divulga, né? A gente apenas faz e fica para aqueles que estão trabalhando terem conhecimento e aprimoramento na qualidade do seu trabalho. Então, o nosso trabalho será uma semana de teoria, filmado e gravado no nosso canal, e uma semana de parte prática. E também na nossa casa nós temos os estudos das obras de André Luiz, estamos com livros mensageiros, que nos auxilia bastante também na Revista Espírita, apesar de que é uma obra que surgiu bem depois com o Chico Xavier, não surgiu na época de Kardec. E também nós temos às sextas-feiras e sábados o estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos. Mas nada impede da gente também estudar a parte também em casa, dar uma lida no Livro dos Espíritos para ajudar no entendimento, apesar de que aqui nós vamos tentar esclarecer o máximo possível o estudo que nós vamos fazer aqui na nossa casa. Por isso que a importância de evitar a falta, né, principalmente da parte mediúnica, da parte prática, porque é uma sequência uma da outra, né? A gente começa com as vibrações, depois vamos para outras partes, até a evolução propriamente dita da comunicação espiritual. Então é só para um início, para a gente ter uma noção de como será o estudo na nossa casa. Essa expressão de Kardec e que representa, de alguma maneira, a sua aplicação, dá à Revista Espírita uma posição excepcional no conjunto da codificação, a de verdadeiro documentário, com um sentido ainda mais significativo e valioso, que é o de relatório científico e histórico. Aliás, o próprio Kardec escreveria mais tarde, como se pode ler em obras póstumas, no capítulo 10 da Constituição do Espiritismo. A revista foi, até agora, e não podia deixar de ser, uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual, para que se estabelecesse a unidade. O codificador, portanto, é o primeiro a mostrar a importância da Revista Espírita no conjunto da codificação. Até agora, entretanto, essa obra era simples raridade bibliográfica, reservada ao conhecimento de alguns privilegiados, que a possuíam no original francês,
E é inacreditável que no Brasil, onde o espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada ao alcance do público, em tradução para a nossa língua. Kardec revela, como vimos, que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo que instrumento de divulgação e defesa da doutrina. Mais do que isso, porém, constitui uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas colhidas por todo o mundo eram examinadas à luz dos princípios do Livro dos Espíritos e controladas pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pelas novas manifestações espirituais recebidas. Então aqui dá para dar uma parada, né? Deixa claro que ele recebia relatos e informações, né, de todo mundo. E aí ele lia, pesquisava, verificava tudo para depois publicar na Revista Espírita, né? Tudo era devidamente bem pesquisado, né? Deixa eu só falar alguma coisa também. E lembrando que tudo que está na Revista Espírita, Kardec escreveu dentro do primeiro centro espírita do mundo, que é a Sociedade Espírita de Paris, que é o local onde Kardec recebia, evocava espíritos, como nós faremos na nossa casa, ou já fazemos com quem já é trabalhador da nossa casa, e faremos também nos nossos estudos. Kardec evocava e fazia experiências, e todos os trabalhos espirituais ele fazia na Sociedade Espírita de Paris, o primeiro centro espírita do mundo. E depois foi abraçando toda a Europa, né? E também chegando ao Brasil, e também agora se fixando muito mais aqui no continente sul-africano. Mas apesar de que tem muitas casas espíritas nos Estados Unidos, na Europa e outras partes do mundo também, porque o espiritismo é uma doutrina dos espíritos, não é uma doutrina de Allan Kardec. Tanto é que os espíritos falaram, se Kardec não completasse o trabalho, alguém faria por ele, né? Inclusive, Kardec é o codinome que ele usava, porque o nome dele é Hippolyte Léon Denis Arrivail, e uma das médiuns que auxiliavam Kardec presenciou uma comunicação mediúnica, onde falava que Kardec, numa encarnação anterior, bem mais anterior, ele foi um druida. O povo druida era o povo que deu origem ao estudo da reencarnação e todos os trabalhos que originaram a doutrina espírita também. E o povo druida, ele existiu antes de Jesus encarnar na Terra, né? E era um povo ligado ao povo celta, inimigos dos romanos, e também um povo bem especial na espiritualidade também. E Kardec era um sacerdote desse povo druida. E então, ele, em vez de usar o nome dele, que era conhecido na França como professor e contabilista, ele usa o nome que ele foi na encarnação outrora de Allan Kardec, para não confundirem o nome dele com a obra. Então, por isso que nós conhecemos como Allan Kardec, mas o nome da encarnação que ele se utilizou do pseudônimo é Hippolyte Léon Denis Arrivail. É nas suas páginas que os atuais estudiosos da fenomenologia espírita encontrarão os elementos necessários à ampliação dos seus conhecimentos e à consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. Todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito de aspectos e pontos da doutrina serão elucidadas pelo estudo atencioso do gigantesco acervo desta coleção. Ocorrências que hoje parecem novas e aturdem alguns praticantes e estudiosos do espiritismo têm aqui os seus
os seus precedentes registrados, com as soluções já então oferecidas pelo admirável bom senso de Kardec, aliado às instruções constantes que recebia de seus guias espirituais. Por isso, podemos afirmar que a publicação desta coleção marca uma nova era do espiritismo no Brasil e em todo o continente. Já não é possível a um espírita estudioso prescindir da leitura e do exame dos 12 volumes desta coleção. Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos ao vivo toda a história do espiritismo, no processo de seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Podemos acompanhar nestas páginas, passo a passo, o esforço, ao mesmo tempo grandioso e minucioso de Kardec, na construção metódica da doutrina e na estruturação do movimento espírita. A história do espiritismo se nos apresenta, assim, como uma forma de vivência que se autofixou na escrita. Podemos senti-la e revivê-la no registro preciso das reuniões, das pesquisas, das comunicações espirituais e dos trabalhos vários da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dos grupos familiares e dos centros espíritas, bem como das sociedades estrangeiras a ela ligadas. Nada se oculta ao leitor. Os problemas, as preocupações de Kardec, suas lutas dentro e fora do meio espírita, suas vitórias tranquilas, sua resistência à calúnia, à mentira, à difamação, sua fé inabalável. Tudo isso palpita nestas páginas e nos dá a impressão de vivermos ao lado do codificador na sua época. Então também é interessante, né, isso, porque hoje nós já recebemos tudo pronto, né? Nós não vemos o trabalho que deu, né? Como foi difícil para ele, né, todo esse trabalho para nos entregar pronto, né, tudo hoje, né? Numerosas questões apenas afloradas nos livros da codificação, que não podiam abranger tudo, nem tudo esmiuçar, são amplamente tratados na revista, com todos os seus pormenores e exaustivamente analisadas. Problemas como os referentes à mediunidade curadora, em seus vários aspectos, aos casos de obsessão e possessão, ao desenvolvimento mediúnico, aos métodos de trabalho prático e teórico, a legitimidade das comunicações e a prevenção das mistificações, que não são um problema espírita, mas humano, pois a mistificação está presente em todos os campos das atividades humanas na Terra, das vidas sucessivas e das formas de reencarnação consciente e inconsciente, neste e em outros mundos, da existência de espíritos não humanos, que têm servido de arma para ataques de espiritualistas diversos contra o espiritismo, simplesmente por desconhecerem a posição doutrinária no assunto. São todos esclarecidos de maneira viva na revista, ou seja, por meio de exemplos e comunicações a respeito, além das análises de Kardec. Veja-se, no tocante a este último problema, as comunicações de espíritos que se apresentam como o gênio das flores, anjo das crianças, os chamados elementares da teosofia e do ocultismo. Então, aqui nós estamos vendo que nós vamos abranger todos os temas, né? Mediunidade,
a possessão, né? Todos os problemas de envolvimento espiritual e de controle mental que nós, espíritos encarnados, devemos ter para controlar a mediunidade que todos nós temos, né? E também vamos estudar esses outros espíritos, que não deixam de ser espíritos, mas que não são humanos. É como a gente fala, né? Nós não erramos porque somos humanos, nós erramos porque ainda somos humanos. Quando nós deixarmos de ser humanos, saímos da humanidade, nós deixamos de errar. Então tem espíritos não humanos. Mas onde tem espíritos não humanos? A gente convive com eles. Os nossos animais são espíritos não humanos, não deixam de ser espíritos, né? Os duendes, gnomos, também são espíritos que não precisam passar pela humanidade, mas evoluem do mesmo jeito. E Deus criou apenas duas coisas, o espírito e matéria. E há várias categorias de espírito, nós vamos estudar aqui na classificação espírita para os humanos, e também vamos ouvir um pouco também sobre a classificação daqueles espíritos que não se enquadram na categoria humana, né? Até os animais nós vamos estudar também nas obras de Kardec, aqui na Revista Espírita. Então é importante que nós abrangemos a nossa mente para podermos absorver e ampliarmos, e não sermos também vítimas de mistificação, né? Como muitas pessoas são. Pelo fato de não conhecimento, muitas pessoas são enganadas, são enroladas e são levadas até prejuízo financeiro e moral porque gostam de fantasias. E a vida espiritual e a vida material se confundem. E quando nós temos essa consciência e esse conhecimento, nós não deixamos de ser enganados por ninguém, né? Por isso a importância do esclarecimento que o estudo nos dá. Capítulo dos mais importantes e estritamente ligado às pesquisas parapsicológicas atuais é o das manifestações de pessoas vivas. Esse capítulo se estende por toda a coleção, mediante relatos de fatos espontâneos e principalmente dos relatórios de pesquisas, além dos relatórios ao registro ao vivo das sessões da sociedade em que se faziam evocações experimentais nesse campo. Muito interessante isso, né? Manifestações de pessoas vivas, interessante. Deixa eu só esclarecer uma coisa. As pessoas pensam que só o desencarnado pode se comunicar. Mas a doutrina sempre falou o tempo todo que os encarnados também podem ser evocados e participar de sessão mediúnica, mesmo não estando ligado ao corpo físico no local, né? O desencarnado pode estar em algum outro local e ele tem uma leve sonolência e o espírito se desenvolve, se desenlaça do corpo físico e o espírito aparece na sessão mediúnica para dar o seu depoimento, para falar o que é necessário falar. Então pode-se ter comunicação não só de desencarnado, como de encarnado também, porque somos todos espíritos, né? Eurípides Barçanufo fazia isso, a emancipação da alma. Ele fazia bicorporeidade. O corpo físico dele estava num lugar e ele, espírito, aparecia em outro ligado ao seu perispírito. É uma coisa supernatural. Mas no caso, a pessoa tem que estar num estado de dormência ou ela pode estar assim, parada, acordada e o corpo dela se emancipar, como não sei se é assim que fala. O espírito, Sim, sim. Normalmente ela pode estar num estado de dormência ou sentir um torpor, né? Mas porque ela não está mais ligada. É como a gente pega uma tomada para ligar a tomada da lâmpada. Quando a tomada vai saindo um pouquinho da tomada, a lâmpada vai ficando mais fraca. E assim somos nós nos desligando do corpo físico. A gente vai se desligando do corpo físico, a gente não está dentro do corpo físico. Nós envolvemos o corpo físico com o nosso perispírito. E o nosso campo magnético, que é a aura. A gente se afasta um pouquinho, então aquela área que é a lâmpada vai ficando mais fraquinha. E o nosso corpo vai sentindo essa fraqueza. E nós
nos emancipamos do corpo físico, nos deslocamos do corpo físico e damos manifestações em determinados lugares. Por isso que Eurípides Barçanufo, quando ele fazia a emancipação da alma, o corpo dele ficava como se fosse dormindo. As pessoas chegavam na escola dele, né? E ele dormia em cima da mesa e ele, espírito, ligado ao perispírito, aparecia em outro local, né? É como se fosse um torpor. A gente nunca vai fazer isso com o espírito desperto na carne. É que nem nós estamos agora, estamos todos acordados aqui, e todos em estado de vigília, atentos. A gente não vai conseguir, a não ser que a gente se concentre e se emancipe no exercício que nós vamos fazer do sonambulismo, aí sim a gente se desloca do corpo físico e vai para determinados lugares. Mas nós estamos nos emancipando da alma. Nós não estamos assim como nós estamos agora, com o olho aberto, um olhando para o outro e interagindo com o outro. Nós vamos estar num estado de pseudo-sonolência. Aí a gente consegue se emancipar. Tá? Pode falar. Mas quando há essa emancipação, depois há o retorno, né, para o corpo físico, a pessoa tem consciência do que houve, o que foi feito, ela tem todo esse... esse discernimento do que aconteceu? Sim, ela fazendo os exercícios de sonambulismo, que é o que traz na Revista Espírita, no livro dos médiuns e no livro dos espíritos, sim, ela consegue se emancipar do corpo. Nós vamos fazer esse exercício aqui conosco, né? Nas aulas práticas, né? Nós vamos instigar a nos emancipar do corpo e vamos relatar o lugar onde nós estamos, quem nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, que a cor da roupa da pessoa, se a gente consegue identificar o rosto, e a gente vai estar consciente praticamente, relatando isso. E a gente pode sim estar consciente na hora de retornar ao corpo físico. É uma questão de exercício, né? Agora, as pessoas que fazem isso normalmente, mas não têm a percepção espiritual, elas vão imaginar que é um sonho, né? Que ela deu aquela cochilada, né? E na verdade foi uma emancipação do corpo físico, do espírito junto ao corpo físico. Registros minuciosos com todas as perguntas e respostas do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante, e com todas as informações necessárias ao esclarecimento do assunto. A questão do animismo, sempre levantada contra o espiritismo, apesar das refutações magistrais e clássicas de Bozano e Azakoff, foi assim resolvida em definitivo por Kardec, muito antes do trabalho desses cientistas, e resolvida de maneira científica, por meio de trabalhos experimentais. Deixa eu só fazer uma observação. O Ernesto Bozano, ele é um cientista italiano, né, com muitos livros espíritas. Inclusive, quem tinha muito apreço por ele era Getúlio Vargas. E na época que Getúlio Vargas estava como ditador no Brasil e queria fechar as casas espíritas, Ernesto Bozano era muito admirador do nosso patrono, Caibar Schutel, que entrou em contato com Ernesto Bozano e, por sua vez, dissuadiu Getúlio Vargas de fechar as casas espíritas no Brasil, né? E Aksakov, ele era o assessor direto do czar da Rússia, né? Também escritor de vários livros espíritas, Alexandre Aksakov. Então, tanto Ernesto Bozano como Alexandre Aksakov são bases também para o estudo do espiritismo também na nossa atualidade. Muito antes do trabalho desses cientistas e resolvida de maneira científica, por meio de trabalhos experimentais. É assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, das funções psi,
em todas as suas modalidades atuais, e em outras ainda nem afloradas, do magnetismo e do hipnotismo, das relações psicossomáticas e outras mais. Todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nestas páginas, elevados à devida solução. Os adversários honestos do Espiritismo encontram nesta coleção a possibilidade de conhecer amplamente a questão espírita e temos a certeza de que muitos deles, após a leitura atenta destes volumes, poderão chegar às conclusões finais de Cesare Lombroso e Charles Richer. Só fazendo uma observação, César Lombroso, ele é um escritor também espírita e ele é, para quem estuda direito em todo o mundo, uma fonte de referência do direito. E ele foi pesquisar o espiritismo para desmascarar e acabou se tornando adepto do espiritismo. Ele é uma pessoa referência a todas as pessoas que estudam direito, advocacia e uma referência também no espiritismo. E também o Charles Richer. Charles Richer também é uma grande experiência também da doutrina espírita. É um espírito que desde criança seguia Kardec, porque os seus pais eram espíritas também. E um grande nome na doutrina espírita. Quanto aos adversários sistemáticos, sectários ou de má-fé, nada podemos esperar, senão a tentativa de desmerecer a grandeza da obra e a sua verdadeira significação na história do conhecimento. A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do espiritismo. Já naquela época, a situação era a mesma. Os adversários ignoravam o assunto. Kardec lhes mostra com bom senso e firmeza a fragilidade dos seus argumentos. Repele seus gracejos e suas ironias em nome da seriedade dos problemas em causa. Convida-os a estudar a doutrina ou a se aprofundarem mais nas próprias questões que levantaram, usando às vezes de energia, porém jamais esquecido da caridade, que foi a bússola constante de sua vida e de todas as suas atividades. Há ainda um capítulo importante de psicologia que se desenvolve nestes volumes, o da natureza dos animais e de suas relações com os homens. As pesquisas psicológicas nesse campo foram bastante intensificadas nos princípios de nosso século e hoje vão sendo enriquecidas com a contribuição das investigações parapsicológicas. Nos Estados Unidos e na Rússia, particularmente, os parapsicólogos se interessam pela verificação das funções psi nos animais. O Espiritismo cuidou desse problema desde o início, como atestam os trabalhos e as comunicações espirituais a respeito, publicados na revista. As comunicações do Espírito Jorge, discutidas por Kardec, analisada em seus diversos aspectos e submetidas a debates na sociedade, e vários fatos referentes à mediunidade nos animais constituem um dos mais curiosos e bem atualizados capítulos desta coleção, revelando ainda uma vez quanto o Espiritismo se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias. Aqui também, falando dos animais, dá para lembrar aquele filme, né, das várias vidas, né, de um cachorro. Atualmente também é bem
divulgado, né? Mas até então, naquela época, era mais raro, né? 1800 para Só uma dúvida em relação aos animais. É verídico que diz que os animais, tem alguns animais que têm o poder de sentir quando há uma presença negativa no ambiente. Já escutei falar que tem animais que acabam adoecendo dependendo da energia do ambiente. Isso realmente pode acontecer? Sim, sim, não só os animais, como as plantas, né? Todos os seres vivos captam a energia do ambiente. A planta, quando vê, tem aquela pessoa que seca a sementeira, né, que o pessoal fala, né? E realmente é isso. A pessoa que tem um olho gordo, ela vai secar uma planta, a planta morre mesmo. Nós temos relatos aí de Divaldo Franco falando, e tantas pessoas falando a respeito disso. E o Espiritismo estuda isso. Realmente, tanto as plantas como os animais sentem a energia de quem se aproxima. E tem experimentos feitos pela AME, Associação Médico Espírita, das plantas, né? As plantas, quando uma pessoa, eles colocaram um equipamento numa planta, e a pessoa que cuidava da planta, alisava, cuidava, tirava o pó, tudo direitinho, dava água, a planta reagia numa vibração. Quando aparecia uma pessoa em desequilíbrio, a planta reagia numa outra vibração. Isso os animais também é a mesma coisa. Eles captam, adoecem e as plantas morrem, né? Porque a energia do ambiente e das pessoas, que como a gente fala aqui na nossa casa, nós temos o tratamento aos animais. A pessoa fala, meu animal está em distúrbio. A gente fala, primeiro vamos tratar você, né? Vamos começar por você, faça o seu tratamento espiritual, faça seu evangelho no lar. Depois, se o animal continuar com situações em desequilíbrio, aí a gente trata ele. Porque normalmente ele está captando a energia do ambiente, né? E quando a gente faz o evangelho no lar, os animais participam. A gente colocou no evangelho da semana passada, né? No que nós também gravamos e colocamos no nosso canal. A presença dos animais, eles participam. No começo eles ficam meio oriçados, mas depois eles vão se concentrando, se harmonizando e ficando mais dóceis, porque a energia vibracional do ambiente os atinge, né? Como os animais também podem ver espíritos. Você vê aqueles animais que empacam, aqueles cavalos que tomam um susto, porque eles estão vendo o desencarnado. E os desencarnados os assustam, né? Então, os animais e as plantas são muito sensíveis e percebem tudo, como as crianças, né? Percebem tudo o que acontece ao redor. Pode até não entender, mas eles captam tudo, né? A era espacial é outra prova dessa atualidade. Kardec a iniciou não só no plano conceitual, firmando em O Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camilo Flammarion... Só complementando, Camilo Flammarion, ele foi um astrônomo muito famoso e muito conhecido, amigo íntimo de Dom Pedro II. E ambos eram fotógrafos, tanto Dom Pedro II como Camille Flammarion. E Camille Flammarion é que descerra o enterro de Kardec, fazendo uma exposição maravilhosa no seu desencarne, né? Na hora que vai Kardec à sepultura. O corpo de Hippolyte Léon de Rivail vai à sepultura. Então Camille Flammarion também tem grandes histórias e livros também voltados pela doutrina espírita. Posteriormente desenvolveu, com sua autoridade de astrônomo, num livro com esse título, mas também deu início às pesquisas a respeito. Não se servia de telescópios, mas de médiuns. Suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Então, aqui ele está falando dos mundos, outros mundos, né, habitados, e ele não usava o telescópio, ele usava os médiuns e os espíritos comunicantes. Veja-se o magnífico desenho da casa de Mozart, em Júpiter,
incluído neste primeiro volume da revista. E leia-se a análise sensata de Kardec. Quem recebeu o desenho foi o famoso autor teatral Victorien Sardou, médium, que entretanto não sabia desenhar, mas as comunicações espíritas sobre os mundos habitados, publicadas na seção Palestras Familiares de Além Túmulo, são documentos ainda mais impressionantes. Até há pouco podia-se rir de tudo isso. Hoje, porém, que os mais céticos já admitem, tanto no mundo capitalista quanto no socialista, tanto entre espiritualistas quanto entre materialistas, a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas, e que as próprias religiões mais contrárias a ela também começam a aceitá-la. É evidente que as observações de Kardec a respeito assumem novo aspecto. Assinale-se ainda que, no campo das pesquisas parapsicológicas, renovam-se em nossos dias as tentativas de comunicação interplanetária, por meio do mesmo instrumento usado por Kardec, o médium. Pois as provas científicas da possibilidade da telepatia à distância, imprevisíveis, vieram reforçar a posição espírita neste campo. Então, só um adendo, a telepatia, ela foi muito usada na Primeira Guerra Mundial, né? As comunicações telepáticas, e depois foi estudada muito pelos russos e por muitas outros países também, que se comunicar por telepatia, né? Porque nós, espíritos, quando estamos desencarnados, a nossa comunicação é telepática. E quando a gente treina isso, a gente consegue sentir a vibração que o outro emana e atinge a nossa mente. A telepatia faz parte do estudo espírita, como também faz parte do estudo do Esperanto. Esperanto é uma língua morta, mas é uma língua universal que até hoje o Espiritismo faz questão de que todos os espíritas estudem, para que nós possamos falar a língua universal que nos une a todos. Então, o que deixa claro nesse parágrafo, né, que ele abriu o caminho, né? Abriu o caminho, deu a cara a tapa, né? Falando de muitas coisas que hoje, para nós, nós aceitamos com mais facilidade, mas até então não, né? A história do Espiritismo, ainda não escrita de maneira sistemática, apesar de algumas contribuições pioneiras, como a de Conan Doyle, revela-nos... Deixa eu só esclarecer, Conan Doyle. Conan Doyle, o nome dele é Arthur Conan Doyle. E pouca gente o conhece como escritor espírita, mas todo mundo conhece o seu personagem na televisão, que até hoje é muito famoso, que é o Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle é o criador de Sherlock Holmes. E ele é um divulgador da doutrina espírita e com vários livros espíritas escritos também na Inglaterra. Revela-nos aspectos novos desta coleção. Kardec estabelece as duplas ligações do espiritismo com o cristianismo, de um lado, e com o druidismo, de outro, e prova que antes das ocorrências espíritas de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, já se realizavam sessões espíritas na França, como as de Charles Renard, em Rambouillet, eu não sei pronunciar esses nomes não, que o levaram a considerar. É de nosso conhecimento que muitas pessoas ocupavam-se de comunicações espíritas muito antes do aparecimento das mesas girantes, do que temos provas, com datas certas. Além disso, Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia,
as chamadas religiões positivas e o espiritismo, no encadeamento histórico, que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural, abrindo possibilidades agora reforçadas pela parapsicologia para a elaboração da antropologia mediúnica. E há ainda a contribuição espírita para o esclarecimento dos problemas históricos, não só por meio das curiosas comunicações de personagens famosos, como da interpretação palingenésica que o Espiritismo oferece, renovando as perspectivas da história e da filosofia da história. Por tudo isso, e por muito mais ainda, que o leitor e o estudante descobrirão por si mesmos, a coleção da Revista Espírita se apresenta como obra indispensável aos homens de cultura de nosso tempo, sejam ou não espíritas, mas particularmente os espíritas, e em especial os que têm responsabilidade de orientação no movimento doutrinário, não podem olvidar o seu dever de ler e estudar esta obra com atenção e com amor. E foi por isso que a escolhemos para iniciar a publicação pela primeira vez no mundo das obras completas de Allan Kardec, que agora apresentamos. Então, quer falar alguma coisa? Não pode falar. Então, esse é um resumo de que nós vamos estudar, né? É uma apresentação do que nós vamos ver além dos livros, né? A parte prática, a parte teórica, nós vamos ter muito conhecimento da doutrina espírita. Mas isso não impede da gente também, paralelamente, ver as outras obras, né? Também estudar, também conhecer e ter condição de entender essa doutrina espírita. Quando fala dos druidas aí, né? Ele está falando, remetendo ao povo que Kardec fez parte, logo na encarnação passada, porque os druidas acreditavam e falavam da reencarnação abertamente, né? Jesus também falou da reencarnação. O próprio catolicismo também falava da reencarnação até o ano 500, quando, através do concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano proibiu a palavra reencarnação, tirou do concílio de 536 essa palavra do catolicismo. Então é isso que faz com que nós entendamos a doutrina espírita e vamos aprimorando cada vez mais o nosso conhecimento. Então semana que vem nós não teremos aula teórica e sim a prática, tá? E uma semana sim, uma não, nós divulgaremos no nosso canal o estudo da Revista Espírita. Mas você que está assistindo o nosso canal, se inscreva no nosso canal, entre em contato com a nossa casa através do WhatsApp 13 981 30 8408 e participe dos outros estudos da nossa casa. Quanto mais conhecer o Espiritismo, mais a gente se conhece. Alguém quer fazer um comentário? Não? Tá tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não. Muito esclarecedor nessa introdução, essa apresentação. Tá. Então você que não tem como acessar a Revista Espírita, apesar que você pode comprar a Revista Espírita por diversas lojas pela internet, né? Mas se você quiser também entre em contato conosco, que nós passamos o link dos vídeos de estudo da Revista Espírita, do site, da página Conhecendo o Espiritismo, tá? Tenha uma boa noite a todos, que bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.